No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38, Jesus faz uma nova convocação e diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por causa do Evangelho e de mim, achá-la-á. E ainda ele comenta: pois de que vale o homem vir ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o que daria o homem para salvar sua alma? Ele diz: e aquele que se envergonhar de mim nessa geração adúltera e perversa e cruel, eu me envergonharei dele. Aquele que se envergonhar de mim e do Evangelho, diante dessa geração adúltera e perversa, eu me envergonharei dele quando vier na glória de meu Pai e dos santos anjos. Nessa convocação, Jesus ele faz umas 4 advertências. A primeira ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é fácil negar. Mas o que é preciso para que eu possa negar a mim mesmo e seguir o Senhor? Jesus ele disse que para que o homem possa servi-lo, segui-lo, é preciso que eu negue a mim mesmo. Quando o homem reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, ele ajuda o homem a negar-se, a se esvaziar de si mesmo. E sobre Jesus e em Jesus, nós conseguiremos nos esvaziar de nós mesmos. Certa feita, Jesus conversando com Pedro, diz: Pedro, sem mim tu nada podeis fazer. Ou seja, quando nos apresentamos diante do Senhor, o Senhor já sabe que temos em nós as condições precárias. Não conseguimos fazer a vontade de Deus sem que o Senhor nos ajude. E ele diz também àquele que é necessário que carregamos a nossa cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cruz é exatamente isso. Cruz é algo pesado, é algo de tortura, instrumento de tortura. Para nós, humanos, sem a presença do Espírito Santo, sem o Senhor conosco, não conseguiremos jamais obedecer a preciosa palavra do Senhor. Mas Ele nos ajuda quando nos apresentamos diante dEle, confessamos a nossa culpa, nosso pecado, nos arrependemos e aceitemos o Senhor como Salvador. Ele passa a nos ajudar, Ele passa a habitar em nós, fazer morada e ajudar-nos a obedecer a sua preciosa palavra. E o Senhor também continua falando nesse texto: de que vale o homem vir ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí entra a questão: eu como ser humano, por mais que eu tenha bens com abundância, por mais que eu seja uma pessoa próspera financeiramente, eu seja uma pessoa intelectualmente sábia, eu seja uma pessoa que vive uma vida financeiramente feliz, mas o que a Bíblia diz de que vale eu vir ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Eu ter tudo com abundância, eu ser uma pessoa próspera no sentido de prosperidade financeira, no sentido de amizade, eu ser uma pessoa bastante cheia de amigos em minha volta, mas o que a Bíblia diz é de que tudo isso nada adianta. Porque eu posso ter tudo isso, mas se eu não olhar para o Senhor Jesus, não renunciar a mim mesmo e seguir o Senhor para que eu possa ter a salvação da minha alma, ele diz a palavra que de nada adianta ter tudo isso e perder a sua salvação. Então aí ele continua no texto e diz assim: e o que o homem daria pela sua própria alma? Pela salvação da sua própria vida? Ou seja, o preço que eu tenho que pagar para ser salvo, Jesus já pagou no madeiro, na cruz do Calvário. O preço foi muito alto, não foi a custo de dinheiro ou de ouro ou prata dessa terra,
mas foi à custa da vida, custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro Santo e Imaculado, o homem perfeito, santo. Ele deu a sua própria vida em resgate da nossa vida. Ou seja, o que é necessário para que eu seja salvo é que eu renuncie a mim mesmo, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da minha alma e o siga, o Senhor, pela sua santa e preciosa palavra. E ele continua falando nos textos sagrados, e aí ele diz assim: aquele que se envergonhar de mim e do meu evangelho diante dessa raça adúltera e perversa, eu me envergonharei dele diante de meu Pai quando vier na minha glória com meus santos anjos. Ou seja, é de se imaginar, de pensar, eu, um ser humano, todo cheio de pecado, todo cheio de defeito, de iniquidade, o Senhor imaculado, santo e perfeito me faz uma proposta, me faz uma convocação e diz para mim que é necessário que eu renuncie a mim mesmo, que eu tome minha cruz e siga o Senhor, porque se eu não fizer isso, não tem como eu primeiro renuncio a mim mesmo, reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, tomo a minha cruz e sigo o Senhor. Ou seja, é necessário que eu renuncie a mim mesmo. A minha própria vontade não agrada do Senhor. Por que não agrada? Porque a Bíblia diz que quando o homem faz a sua própria vontade, os desejos do seu próprio coração, diz a palavra que ele não agrada ao Senhor. O que é agradar ao Senhor? É se esvaziar a si mesmo. É se encher do eu de Cristo, do eu de Deus. Como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas sim Cristo que vive em mim. Ou seja, quando o Senhor passa a habitar em mim, a própria vontade de Deus passa a operar em mim. Qual é a vontade de Deus? É que eu vá e dê fruto. Vá e anuncie o seu evangelho. Vai para onde? Vá na minha vizinhança. Vá no meio dos meus, na minha parentela. Vá no meio dos meus amigos, na faculdade. Aonde eu me apresentar como servo de Cristo, como servo do Senhor, como embaixador do evangelho de Cristo, eu dê fruto. Eu anuncie Jesus como Senhor e Salvador de todos que de perto me rodeiam e que estão também precisando ter um encontro real com o Senhor Jesus. Então, essa convocação também, dentro dessa convocação, o Senhor diz que eu não devo me envergonhar dele, nem do Evangelho. Mas eu tenho muitos amigos que são poliglotas, que são doutores, que são mestres, que são de outra cultura, que são têm outros pensamentos, são voltados para um conhecimento da parte da filosofia. E não, eu não tenho. Como é que eu faço para pregar o Evangelho? É simples, você é um embaixador do reino de Deus. Você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Fala de Jesus, fala de Cristo Jesus, fala o que Ele fez na tua vida, fala dos milagres que o Senhor operou na tua vida, que te libertou, que te arrancou exatamente do lamaçal do pecado, que tinha uma mente cauterizada, voltada exatamente para para o egocentrismo, para o eu seu, e o Senhor libertou do teu eu e passou o eu de Cristo a habitar em você e operar, ou seja, a vontade de Deus, o ir de anunciar que o Senhor Jesus ele é bom, que Ele fez tudo isso por nós gratuitamente. Jesus deu a sua própria vida num madeiro, sofreu todo tipo de tortura que você imaginar, todo tipo de humilhação por minha causa, por tua causa, por nossa causa. Ele não renunciou à cruz, Ele tomou a morte de cruz, a cruz sobre si, que era minha, que era tua, que era de toda a humanidade, para que eu e você pudéssemos ter agora comunhão com Deus, paz com Deus e a salvação por intermédio dele. Então, meu amigo, nesse dia de hoje fica essa palavra, o Senhor fazendo uma convocação no Evangelho, segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Não tenha vergonha do Senhor Jesus, não tenha vergonha do seu santo Evangelho. Fale de Jesus, fale do que Ele fez por você e com você, como Ele
ele mandou aquele que era endemoniado gadareno ir de anunciar o que Deus fez por vós. E aí o Senhor fala assim para ele, ele vai e anuncia a sua preciosa palavra. Deus te abençoe nesse dia de hoje e fica na preciosa paz do Senhor Jesus e fica com essa palavra.